Agora, com muita atenção e reverência, nós vamos ao momento mais importante do nosso programa, o momento da palavra do Senhor, e nós vamos ouvi-la na voz do pastor Natanael Rinaldi Filho. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na narrativa de Mateus, no capítulo 23, a partir do verso número 1, diz: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Aqui nós temos uma definição do Senhor Jesus Cristo através dessa palavra nesse capítulo 23, aonde alguns historiadores dizem que esse capítulo está relacionado também com o chamado sermão profético do capítulo 24 e 25. Chamamos-nos a atenção que Mateus, que foi um escritor que teve por objetivo escrever aos judeus, nos dá todo este capítulo para uma classe de pessoas judias que era uma classe talvez a mais importante na época do Senhor Jesus Cristo. E quando vamos ler a palavra de Deus, prezado ouvinte, não podemos lê-la já com alguns pressupostos, com alguns preconceitos. Tem pessoas que, quando vão ler a Bíblia, querem encontrar defeitos, querem fazer o descrédito da palavra de Deus. Já vem com algumas intenções caracterizadas em seus corações, para aproveitarem somente aquele aspecto positivo que a palavra de Deus poderia trazer para as suas questões. Nós temos que ter um coração aberto. Temos que comparecer diante da palavra de Deus com um coração quebrantado, humilde, orando, pedindo a Deus que fale aos nossos corações, que o Senhor mostre para nós os seus tesouros, aquilo que o Senhor tem para nos dizer, que são tesouros que estão muitas vezes escondidos para os sábios deste mundo, mas como o Senhor Jesus disse, revelado aos pequeninos. E com essa ideia, nós temos que entender que a Bíblia, o Novo Testamento, ela foi escrita com um pano de fundo, um contexto muito influente
principalmente dos judeus. Existiam também os gregos, os romanos e outros povos, mas temos que reconhecer e saber que os judeus foram os povos que mais influenciaram, porque na palavra que próprio Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, em João capítulo 4, verso 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então é mistério que compreendamos, que tenhamos o conhecimento dessa religião judaica que fazia parte, era importante na época do Senhor Jesus Cristo. Era uma religião extremamente fragmentada, isto é, dividida em vários pensamentos, em várias crenças. Também podemos chamar em várias seitas. As 4 delas principais eram os chamados fariseus, depois os saduceus, depois os essênios e depois os zelotes. Existiam outras, mas essas 4 eram as principais. Além dos evangelhos, existia um outro escritor que era judeu, que depois ficou com o nome romano, por causa de uma influência do imperador Vespasiano, que foi Flávio Josefo. E esse homem escreveu desde o cativeiro da Babilônia até o ano 70, quando o templo de Salomão foi destruído e houve a diáspora dos judeus. Ele tem 2 livros importantes, que são Antiguidades e Guerras Judaicas. E ele fala dessas 4 principais vertentes da religiosidade judaica. Os fariseus, como diz aqui o texto de Mateus 23, eles eram, de uma certa forma, com uma mistura com os chamados escribas, pessoas que tinham o conhecimento, interpretavam a palavra de Deus do Antigo Testamento, e assim eles tinham um grande conhecimento da palavra de Deus. Eles eram separados, não separados do povo. Eles tinham uma vida simples, comiam um alimento simples, criam na recompensa após a morte. Dentro dos escritos judaicos, especialmente os livros de Eclesiastes e Daniel, falam dessa condição da recompensa após a morte. Suas características eram a lei oral, a lei de Moisés no Torá, que era o objeto central, a arca da Torá, que são os 5 primeiros livros da lei, mas eles também tinham os seus líderes religiosos. Eles tinham uma outra lei, que eles achavam que essa lei foi dada também para Moisés, a chamada lei oral,
ou tradição oral. E a respeito disso que o Senhor está tratando nesse capítulo 23. Além disso, o Senhor também fala através de outros escritores, como Marcos, no capítulo 7, tem bastante versos sobre essa tradição que os fariseus tinham. Mateus capítulo 15 também fala a respeito disso. Então, essa classe era uma classe muito influente. Eles eram uma espécie de paradigma da religiosidade para todo o povo judaico. E aqui nós vemos o Senhor censurando essa classe de pessoas, essa que podemos dizer o legalismo. O Senhor chama-os, nesse capítulo 23, de hipócritas. E a partir do verso 13, o Senhor vai falando: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E o Senhor vai falando vários ai. Não ai no sentido de dor, mas ai para tomar cuidado com aquilo que se fazem. Será que essas características também não são comuns nos dias de hoje? Então nós vemos algumas delas exigem respeito como professores, estavam assentados na cadeira de Moisés, então achavam que eram pessoas cultas, ensinavam, mas não praticavam. O Senhor diz para observar, pois, e praticai tudo o que vos disserem. O Senhor não diz contra o que eles estavam dizendo, mas não procedais em conformidades com as suas obras, porque dizem e não praticam. Exigem serviços, mas não os praticam. Procuravam o louvor dos homens, exibiam suas religiosidade, tinham aparências de religiosidade para serem vistos pelos homens, usavam os seus largos filactérios, suas franjas dos seus vestidos, buscavam os lugares de honra nas ceias, buscavam os lugares de honra na igreja, os primeiros lugares, gloriaram-se na atenção à sua pessoa, gloriavam-se nos seus títulos, privavam os homens da verdade e da vida. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Essa era uma situação complicada para essas pessoas. Rejeitavam a verdade e a vida, aproveitavam-se das viúvas, exibiam-se com longas orações, eram zelosos para ganhar homens para a sua seita, para o seu ponto de vista, para a sua igreja, mas não a Deus. Professavam ser o único guia na religião,
Mas o Senhor disse que estavam cegos para a verdade e o cristianismo verdadeiro. Divulgavam as partes da religião das quais recebiam mais ganhos pessoais e honras. Coavam os chamados mosquitos e engoliam camelos. Preocupavam-se com pequenos detalhes e omitiam os fundamentos da religiosidade. Gloriavam-se na limpeza corporal, mas viviam numa devassidão moral. Exibiam uma religiosidade exterior, uma autojustificação, e ignoravam a santificação interior na vida e na conduta. Queriam ser mais justos que os seus antepassados. Então foi um grupo em que o Senhor teve que tratar. O Senhor teve que estar colocando este grupo em xeque. E assim, prezados ouvintes, nós também devemos ter cuidados nos dias em que estamos vivendo, porque essa falsa religiosidade, esse legalismo, essa formalidade, que muitas vezes com o passar do tempo a nossa vida cristã pode ter, é muito perigosa. É algo que nos leva, sem percebermos, a somente práticas de obras, mas o nosso coração vai perdendo a sensibilidade do Espírito Santo e fazemos aquilo por fazer, muitas das vezes por profissionalismo, porque somos treinados para fazer, como um atleta que é pago pelo seu clube para fazer a defesa do seu clube, para fazer gol. Muitas das vezes podemos adentrar por caminhos perigosos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que tenhamos um coração que seja um verdadeiro altar de consagração a Deus, um coração sensível, um coração como teve o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, neste final deste capítulo 23, o seu coração estava tão sensível. Podemos imaginar essa sensibilidade com esse último apelo que o Senhor Jesus faz para Israel, que está no verso 37 deste capítulo 23 de Mateus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das águas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. E nós sabemos que Israel foi destruído, ficou deserto,
o povo teve que se ausentar da terra de Israel. Somente agora, em 1948, este povo retornou. Esse povo tem promessa, mas passou por grandes privações. Meus irmãos, o Senhor Jesus está voltando. Temos que ter uma religiosidade, uma espiritualidade que sempre tenha um avivamento. Para que isso ocorra, precisamos buscar mais a Deus, nos consagrar, orar, meditar na sua palavra. Como consequência, a prática dessas boas ações, não o inverso. Para que o Senhor nos prepare para esta grande volta, onde Ele vai buscar a sua igreja. Vocês me verão de novo e alegremente me aceitarão como Messias. É a promessa que o Senhor diz aqui para Israel. Bendito o que vem em nome do Senhor. Este povo, quando na metade da grande tribulação, vai clamar pelo Senhor Jesus Cristo. Alguns deles aceitarão o Senhor Jesus Cristo. Que possamos aguardar o Senhor Jesus Cristo, como diz aqui em Mateus 25, como aquelas 5 virgens prudentes que tinham azeite suficiente em suas vasilhas. Receba nesta manhã o azeite, o óleo que vem da parte de Deus, para que o seu vaso esteja cheio da presença de Deus. E assim, esse brotar no seu coração seja um brotar contínuo. A água da vida, a fonte da vida, esteja no seu interior. Amém.